Olá, pessoal! Então, hoje a nossa aula é sobre o reino protoctista ou protista. É um nome um pouco mais antigo, mas também não está errado, né? Vocês vão achar em muitos livros ainda como protista, tá? O que é que engloba neste reino protoctista? Engloba os seres vivos que são os protozoários e as algas, tá? Tanto uni quanto pluricelulares. Quais as características principais? Hoje a gente vai, nesta aula, falar um pouco dos protozoários, das suas características e da sua classificação. Numa próxima aula, então, a gente vai falar sobre as doenças causadas por estes protozoários, tá? Então, aqui, gente, as características. Esses protozoários, eles são seres eucariontes, tá? Diferente do reino Monera, que a gente tinha visto anteriormente, onde a célula, né, procarionte não tem aquela estrutura, né, aquele envoltório nuclear. Essa célula aqui tem um compartimento no núcleo, envolvido por membrana nuclear, e tem todas aquelas organelas membranosas no interior da célula, né? Uma célula, então, mais complexa. Os protozoários são unicelulares, são formados, então, por uma única célula. Maioria desses seres vivos, desses protozoários, são de vida livre. Aonde que eles vivem, então? Na água, né? Tanto na água doce quanto na água salgada, no lodo, tá? Por isso, de vida livre. Alguns deles são parasitas, tá? O que é parasitas? Eles vivem dentro, né, do organismo, da célula, né, dos hospedeiros, causando algum tipo de doença, tá? Essas doenças, então, nós vamos falar posteriormente. Troca de benefícios. Como assim troca de benefícios? Mutualismo, uma troca de favores. Existem protozoários que vivem no trato digestivo de baratas, de cupins. O que ele faz, por exemplo, esse protozoário no trato digestório de cupins, digerindo a celulose, tá? Então, é uma troca de favor, né? Eles vivem ali ajudando, né? Se beneficiando, mas também dando algo em troca. A digestão é dentro dessa única célula que ele tem, né? Portanto, a digestão é intracelular. Nós temos na reprodução os dois tipos. A assexuada pode ser por divisão binária, se parte em dois, né? Faz um clone, então são dois organismos iguais, né? Sem variabilidade genética. Divisão binária ou divisão múltipla, tá? Então são tipos de reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, geralmente ela vai ser por conjugação. Esses protozoários se aproximam, criam uma ponte citoplasmática entre as células, entre os dois protozoários. Há uma troca de material genético, uma recombinação gênica e, portanto, isso vai, então, no final, dar maior variabilidade genética, né, para esses seres vivos, tá? Aqui, gente, deste lado, nós temos a classificação dos protozoários. Mais importantes seriam o número 1, 2, 3, 4, tá? Esses aqui que eu coloquei aqui embaixo, tá? Eles não são tão importantes, seria aqui o 5 e o 6, tá? Os mais importantes eu listei aqui, tá? Mas nós vamos ver todos. Então, essa classificação é baseada em quê? Na estrutura de locomoção que esse protozoário apresenta. Aqui, nos risópodes, também chamado de risópoda, tá? Eles se locomovem através de quê? Pseudópodes. O que significa essa palavra? Falsos pés, tá? Aqui eu tentei, né, desenhar uma ameba, tá? Aqui os seus pseudópodes. Então, a ameba, ela vai tentar, né, ela vai se locomover com esses pseudópodes, também buscar o alimento, né, capturar o alimento através desses prolongamentos citoplasmáticos. Então, esse grupo aqui vai apresentar os pseudópodes como estruturas de locomoção. O segundo grupo, nós temos aqui os ciliados. Eles apresentam, então, aqui a ciliófora também. Eles vão apresentar, isso aqui são sinônimos, né? Eles apresentam os cílios. São vários prolongamentos pequenininhos, né? Aqui eu tenho como exemplo o paramécio. E ele vai usar esses cílios, então,
então para a sua locomoção, tá? No terceiro grupo, nós temos os flagelados, também chamados de mastigóforas, tá? Eles vão se locomover através de flagelos. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de um protozoário flagelado, é um fio mais longo, pode ser único, né, ou pode ser dois. Então, ele ajuda na locomoção do protozoário, como exemplo a giardia, né, que causa a giardíase, tá? Tem aqui também o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, tá? Então, são exemplos de protozoários flagelados, tem flagelo. No número 4, nós temos os esporozoários, ou apicomplexa. Esporozoários, porque algumas dessas espécies destes protozoários apresentavam esporos, tá? Então, por isso, esporozoários. Estes aqui, eles não têm estruturas locomotoras, como os outros, tá? Eles têm, sim, um complexo apical, apicomplexa vem de complexo apical, na ponta aqui, ó, ele tem uma estrutura, tá? Para ele entrar, penetrar dentro da célula, tá? Porque todos esses protozoários, eles são parasitas, tá? Então, eles não precisam de estruturas, na verdade, locomotoras, porque eles vão cair na corrente sanguínea, né? E aí eles são levados, então, através do sangue, tá? Exemplos desses protozoários aqui nós temos o toxoplasma, né? Que causa toxoplasmose. Temos também o plasmódio, que causa a malária, uma doença também bem importante aqui, causada por protozoários. Então, esses 4, gente, seriam os principais grupos. Nós temos aqui mais 2 grupos, no caso aqui os 5 e os 6, tá? Que são os foraminíferos e o actinópoda, tá? Esses 2 aqui são formados por protozoários que também têm pseudópodes, mas eles são longos e finos, são diferentes desses aqui encontrados no grupo dos risópodes, tá? Nesses foraminíferos, eles possuem uma carapaça, pode ser calcária, pode ser de quitina, né, de carbonato de cálcio, de quitina, e ele tem perfurações na carapaça por onde saem esses finos prolongamentos, né, que são os pseudópodes, tá? Da carapaça de alguns desses protozoários aqui, dos foraminíferos, né, já alguns extintos, se formavam então as rochas sedimentares, tá? Nós temos aqui actinópoda, então a última classificação ali que a gente tem no último grupo. Ele se divide em radiolários, tá? São marinhos aqui, tá? Esses protozoários, e os heliozoários, que são protozoários de água doce. Na próxima aula a gente vai ver então as doenças que esses protozoários que eu citei aqui causam. Até breve, gente. Tchau!